Dia 15, Gênesis, capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, quando acabaram de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Porém, Judá lhe respondeu dizendo: O homem nos protestou resolutamente, dizendo: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e te compraremos mantimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Então disse Israel: Por que me fizestes tanto mal, fazendo saber ao homem que tinhais outro irmão? E disseram: O homem perguntou-nos estritamente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? E nós lhe respondemos conforme estas palavras. Poderíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei por fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não tornar a trazer, e não puser diante de ti, serei culpado para contigo todos os dias. Porque se não nos tivéssemos detido, certamente já agora teríamos voltado 2 vezes. Então disse-lhes Israel, seu pai: Se assim é, fazei isto. Tomai do mais precioso da terra nas vossas mãos e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas, e levai convosco dinheiro dobrado, e tornai a levar na vossa mão o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos. Talvez fosse erro. Tomai também vosso irmão, levantai-vos e tornai a ir àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que vos solte o outro vosso irmão, e Benjamim. E eu, se ficar sem filhos ficarei. Assim tomaram aqueles homens o presente e o dinheiro dobrado, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. E vendo José com eles a Benjamim, disse ao mordomo da sua casa: Leva estes homens à casa, e mata gado, e prepara-o, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou os homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porque foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que da primeira vez voltou nos nossos sacos, somos levados aqui, para cair sobre nós, e nos assaltar, e tomar-nos por servos, e aos nossos jumentos. E chegaram-se ao mordomo da casa de José, e falaram-lhe à porta da casa, e disseram: Ah, senhor meu, certamente descemos dantes para comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro em seu peso, e tornamo-lo a trazer na nossa mão. E trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro veio a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. E aquele homem levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu forragem aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque ouviram que ali haviam de comer pão. E vindo José à casa, trouxeram-lhe o presente que tinham em suas mãos para dentro da casa. E inclinaram-se a ele até a terra. E perguntou-lhes se estavam bem, e disse: Vosso pai, o velho, de quem falastes, está bem? Vive ainda? E eles disseram: Teu servo, nosso pai, vai bem, vive ainda. E inclinaram-se e prostraram-se. E levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus te seja gracioso, meu filho.
E José se apressou, porque as suas entranhas se comoveram por seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou numa câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. E puseram-lhe pão à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito conforme a sua primogenitura, e o menor conforme a sua menoridade. E os homens maravilharam-se uns para com os outros. E tomou-lhes as porções de diante de si, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E beberam e alegraram-se com ele. Gênesis 43 revela a transformação do coração de Judá, que agora se oferece como fiador por Benjamim. O mesmo que sugeriu vender José assume responsabilidade e demonstra maturidade espiritual. Deus começa a restaurar não apenas relacionamentos, mas também caráter. O encontro de José com Benjamim revela um coração ferido, mas cheio de misericórdia. Mesmo com autoridade, José não age com vingança. Suas lágrimas escondidas mostram que o processo de restauração é emocionalmente profundo. A mesa preparada por José simboliza a graça antes da revelação completa. Os irmãos ainda não sabem quem ele é, mas já experimentam bondade imerecida. Deus prepara reconciliações com cuidado, no tempo certo, tratando primeiro o coração antes de revelar a verdade. Gênesis, capítulo 44. E ordenou José ao mordomo da sua casa, dizendo: enche de mantimentos sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a manhã, despediram-se os homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se haviam ainda distanciado, quando disse José ao seu mordomo: levanta-te, segue aqueles homens, e alcançando-os, dize-lhes: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes estas palavras. E eles lhe disseram: por que fala meu senhor assim? Longe esteja de teus servos fazer tal coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos servos de meu senhor. E ele disse: ora, seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem for achado será meu servo, e vós sereis sem culpa. Então apressaram-se e desceram cada um o seu saco à terra, e abriu cada um o seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no menor, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá e seus irmãos à casa de José. E ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? E disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão o copo foi achado. Mas ele disse: longe esteja de mim fazer tal coisa. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ah, senhor meu, deixa falar o teu servo uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um pai velho e um filho da sua velhice, o mais moço, e seu irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama.
E disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os meus olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: O jovem não poderá deixar o pai, porque deixando o pai, morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, lhe contamos as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer. Se nosso irmão mais novo estiver conosco, então desceremos. Porque não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então disse teu servo, meu pai, a nós: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não o vi mais. Se agora também tirardes este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com mal à sepultura. Agora, pois, quando eu vier a teu servo, meu pai, e o jovem não estiver conosco, visto que a alma de seu pai está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o jovem não está, morrerá. Assim farão descer teus servos as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo ficou por fiador do jovem para com meu pai, dizendo: Se o não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do jovem, por servo de meu senhor, e o jovem suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o jovem não estiver comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 44 é o ponto mais alto da prova de José. Ele cria uma situação semelhante à do passado para revelar se seus irmãos mudaram. Antes, venderam um irmão para se livrar do problema. Agora, são confrontados com a possibilidade de abandonar Benjamim. Judá se destaca ao assumir total responsabilidade. Seu discurso revela arrependimento genuíno, amor pelo pai e disposição para se sacrificar. O homem que antes sugeriu a venda de José, agora oferece a própria liberdade em lugar do irmão. Esse capítulo mostra que Deus não apenas restaura histórias, mas transforma corações. A verdadeira mudança não é apenas reconhecer o erro, mas agir de forma diferente quando surge uma nova oportunidade de repetir o pecado. Gênesis, capítulo 45. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair a todo homem de diante de mim. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. E disse José a seus irmãos: Chegai-vos agora a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por uma grande libertação. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome.
para que não pereças de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a trazer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a fama disto se ouviu na casa de Faraó, dizendo: vieram os irmãos de José, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e ide à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E agora és ordenado: fazei isto, tomai para vós carros da terra do Egito, para vossos pequeninos e para vossas mulheres, e trazei a vosso pai, e vinde. E não tenhais pena das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José lhes deu carros, conforme a palavra de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos eles deu mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou isto: 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos, e eles partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E disseram-lhe, dizendo: José ainda vive, e ele é governador em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou, porque não os acreditava. Porém, quando lhe falaram todas as palavras de José que ele lhes falara, e quando viu os carros que José enviara para o levar, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 45 é o capítulo da revelação e do perdão. José se dá a conhecer aos irmãos e transforma dor em reconciliação. Ele não ignora o mal que sofreu, mas reconhece que Deus estava conduzindo toda a história para preservar vidas. Ao afirmar que foi Deus quem o enviou ao Egito, José revela maturidade espiritual. Ele entende que o propósito divino é maior do que as ações humanas. O perdão nasce quando se enxerga a mão de Deus acima das injustiças. A reação de Jacó mostra que Deus também restaura a esperança. O coração que antes desmaiou revive ao ouvir que José está vivo. Gênesis 45 encerra o ciclo da culpa e inicia o caminho da restauração familiar.